Olá, saúde bucal é muito importante. Depois eu até vou dar um testemunho de como que eu procedo com as minhas pacientes quando elas estão pensando em engravidar. Mas isso é uma outra pauta. Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância desses cuidados, inclusive porque o ano passado, por conta da pandemia, o que aconteceu? O pessoal ficou bem recolhido, isolamento social, nem costumavam ir mais aos seus médicos, mas imagina ao dentista para fazer aquela revisão de gengiva. O pessoal só foi ao dentista quando realmente estou com dor de dente, né? Mas hoje nós vamos focar num assunto interessantíssimo que é sobre a saúde bucal e o Covid. A Covid-19, essa pandemia, o que tem uma relação com a outra? Vocês vão ficar surpresas, porque tem muita coisa. Nosso convidado, Dr. Rodrigo Bueno de Moraes, cirurgião dentista, mestre em odontologia pela Universidade Paulista, com mais de 25 anos de experiência clínica. É um dos criadores e apresentadores do Instagram, @Pode Isso, Doutor, que eu já tive o prazer de participar, é sensacional. Cada vez ele chama um profissional da área e pergunta, pode isso, doutor? É muito bacana. Sigam que vocês vão adorar o conteúdo. Autor do capítulo de número 19 sobre o papel da odontologia no enfrentamento da pandemia pela Covid-19. O livro se chama O que todo médico precisa saber sobre a Covid-19, que foi publicado pela editora Time, agora em 2020. Então, nós vamos ter pautas incríveis. Eu sugiro que vocês fiquem atentas. Toda vez que vocês olharem que é o Dr. Rodrigo na telinha, não percam. Bom, primeira coisa, super obrigada. Rodrigo é uma pessoa muito querida nossa, Dr. Roque, minha, ele, o pai, a família em si, né, que são, assim, estão presentes na nossa realidade também de consultório, né, Rodrigo? Bem-vindo. Bom, primeiramente agradecer, doutora Gisela, muito obrigado pelo convite, né, agradecer a todo o público, né, da Canção Nova que acompanha esse programa, e eu acho muito importante um trabalho como este, me permita dizer isso logo na abertura, como este teu, porque você faz uma coisa, me permita chamar de você. Ah, imagina, está aqui em casa, fica à vontade. Me permita chamar de você, claro. Mas você faz um trabalho que eu considero fundamental para o momento que a gente vive. A gente vê muito jornalista tentando, sem conhecimento de causa, interpretar a ciência. E a gente vê muito cientista com dificuldade de comunicar a ciência, porque ele não tem uma linguagem acessível ao público. Certo. E olha, essa é uma oportunidade que as pessoas da Canção Nova têm, porque a doutora Gisela Savioli une as duas coisas. Ela é uma jornalista de extremo talento e uma profissional de saúde de extremo talento, de extrema competência, de extremo afinco e dedicação. Então, olha, é só aqui mesmo que a gente tem a união das duas coisas fundamentais para esse momento que a gente vive. Eu não falei que ele é amigo? Amigo não tem defeito. Obrigada, Rodrigo. E você faço as minhas palavras no sentido de, assim, parabenizar a Canção Nova, que é um canal que tem aquela preocupação com a parte da espiritualidade do público, né, que a segue, mas lembrando que o corpo humano é templo do Espírito Santo. Então, tem situações assim que eu digo assim, a bênção que é essa comunidade, esse canal de televisão. Agora na pandemia, gente, o que foi fantástico. Eu tive pessoas que me ligavam para pedir, simplesmente para colocar o nome dos parentes que haviam morrido, para que o pai e a mãe ouvissem o nome de um filho, de um neto, durante uma missa, porque não estava tendo missa de sétimo dia, missa do mês de falecimento. Então, gente, realmente é encantador, assim, e como a gente fala, o nosso querido Monsenhor Jonas Abib, né, profeta, né, acho que, sabe, a gente já estava imaginando tanta coisa que ia acontecer, e estamos aqui colhendo os frutos. Mas muito obrigada, Rodrigo, pelas suas palavras. Bom, nós vamos, né, estar falando de muita coisa, mas eu queria, antes de mais nada,
fala um pouquinho dessa saúde bucal, né? Depois a gente pode até dar uma sequência nos outros programas mais focado realmente no Covid, na pandemia, mas fala um pouco dessa saúde bucal que as pessoas esquecem. Essa pergunta é muito boa e ela é muito frequente e é incrível como as pessoas não conseguem atribuir um valor a ela, né? A saúde bucal a gente gosta de dizer na área odontológica, ela é a porta de entrada para a saúde geral. Perfeito. Então, quer dizer, a boca, ao contrário do que a ciência estipulou como norma de conduta terapêutica, né? Ao médico cabe cuidar do corpo e ao dentista cuidar da boca, essa situação é muito diferente na realidade dessa divisão que foi estabelecida para que cada um pudesse cumprir o seu papel com mais afinco. Mas a boca é tão importante que ela ganhou justamente uma especialidade própria. E por que ela ganhou essa especialidade própria? E investigando principalmente a relação das doenças da boca com o desenvolvimento, né, ou uma predisposição maior para outras doenças corporais, a gente consegue compreender isso com mais afinco. Então, por exemplo, desde o início do século XXI, muitos estudos enumeram, por exemplo, a relação da pré-existência de doenças bucais infecciosas, como, por exemplo, as doenças das gengivas, podendo aumentar o risco para partos prematuros, nascimentos abaixo do peso, podendo aumentar o risco para doenças cardiovasculares, para problemas renais, para problemas de uma série de relações médicas. Então, cuidar da boca é cuidar da saúde como um todo. Então, algumas pessoas ainda têm muito a visão de que cuidar dos dentes ou cuidar da boca é um trabalho voltado a tapa-buraco. Quer dizer, olha, eu não posso ficar com esse dente faltando aparecendo ou com esse dente cariado exposto porque isso afeta a minha imagem. Claro, isso também é papel da odontologia, né? Reforçar a autoestima, a boa imagem, a boa qualidade mastigatória do paciente, mas evitar doenças de boca é cuidar também das doenças corporais que, por vezes, vêm a partir da boca como uma repercussão maior no seu desenvolvimento. Então, saúde bucal é prevenção. Então, isso que a gente queria hoje nesse programa deixar muito claro. E, Rodrigo, por favor, orienta a nossa população como é que ela deve lidar, porque a gente já está no finzinho, né? Quando o programa é bom, ele voa. Como que as pessoas devem, com que frequência devem ir a verificar, meus dentes estão bons, mas a gengiva é importante ver, ou quando é que, com que periodicidade eu tenho que ir, mas ir ao dentista é caro, sabe essas coisas? Então, vamos só dar uma passeadinha nesse assunto para depois a gente fazer outras pautas incríveis. Vamos lá. Até por essa questão da pandemia, muita gente ficou com um certo receio de ir ao consultório do cirurgião dentista. E muitas pessoas acharam que pelo fato de usarem máscara nesse período, elas poderiam se contentar ou se bastaria deixar para lá o cuidado odontológico para quando a pandemia passasse. E como a gente está tendo a oportunidade de assistir, a gente não sabe quando exatamente tudo isso vai acabar. Exato. E a gente não sabe quando esse dito novo normal, que é a nova rotina, usar máscara, o álcool gel na mão, esse cuidado da proteção, o distanciamento social, até quando ele vai durar. Então, se as pessoas tiverem que esperar o fim disso tudo para cuidarem da boca, eu lamento dizer a elas, mas as bocas não terão bom estado até lá. Então é muito importante manter sim a periodicidade de retorno ao cirurgião dentista a cada 6 meses, pelo menos, né? Olha, público, é muito importante isso. Visite o seu cirurgião dentista a cada 6 meses para a prevenção de problemas, mesmo que você não tenha sintomas bucais. Perfeito. Isso é um detalhe muito importante. Cuide sempre de uma boa escovação, no mínimo 2 vezes por dia, e quando a gente fala de uma boa escovação, não é só a escova de dente, que aqui está representada, mas a escovação com a limpeza dos espaços entre os dentes. Nós vamos fazer um programa só disso. Ótimo. Vamos, porque realmente parece que não, mas muita gente não sabe escovar os dentes adequadamente. Bom, esse é o primeiro de uma série de programas e nós vamos simplesmente visitar todas as esferas dessa área da odontologia, que é muito bonita e vocês vão ver. Rodrigo, obrigada e eu espero vocês no próximo Mais Saúde.